Voltamos ao nosso segundo bloco, do Conversa Historiada com o professor Dr. Giovanni Albino, e o nosso tema são os militares no Brasil colonial. Professor Giovanni, num bloco anterior, nós falamos sobre a configuração, né, dessas forças militares no Brasil colonial, e aí, falando especialmente em relação aos militares, quais eram os perfis dos sujeitos que ocupavam os postos das forças militares no Brasil colonial? Como esses grupos viviam? Pois bem, Henrique, isso é uma pergunta também bem complexa, né, no sentido que a gente vai ter vários perfis ocupando esses espaços nas forças armadas da época, né? Então, a depender da tropa, a gente tem uma configuração específica de grupos que estão ali atuando. Agora, no geral, a gente, por exemplo, costuma perceber que os grupos, as famílias locais, os grandes poderosos, eles vão ocupando, sobretudo, os espaços de comando das ordenanças e das milícias, né? Isso vai se conformando, isso vai se construindo, por quê? Porque são pessoas que eram donos de grandes poderes locais e, portanto, tinham poder para arregimentar pessoas para fazerem parte de uma determinada unidade armada, tá? Então, era muito comum esses poderosos aproveitarem de sua posição social para arregimentar grupos, pessoas, e aí eles vão formando, né, as suas tropas. Então, a gente tem muitos estudos, inclusive, sobre milícias, né, ou mesmo de ordenanças, que vão mostrando essa participação dos senhores locais, né, dos comerciantes, de grupos, né, pertencentes às chamadas elites locais, ocupando esses postos militares também, sobretudo nas ordenanças e nas milícias. Quando a gente vai para as tropas pagas, né, o exército efetivamente falando, esses dados, na verdade, ainda não são tão dados, não são tão visíveis. Quando a gente olha para o exército, na verdade, existe uma defasagem muito grande de pesquisas no sentido de apontar quem são essas pessoas, né? O meu trabalho, a minha tese, inclusive, foi nesse sentido, de tentar esclarecer um pouco qual era esse perfil social para a segunda metade do século XVIII, utilizando essencialmente os regimentos pagos, as tropas pagas, situadas na capitania de Pernambuco. Mas existem alguns trabalhos, né, por exemplo, no estado do Maranhão, para a segunda metade do século XVIII, onde, por exemplo, aparecem muitos índios participando também dessas tropas, como meio de estabelecer relações de aliança com os grupos locais, né? Então, os índios eram sujeitos importantíssimos no relacionamento com parte da sociedade colonial e, portanto, alguns deles participavam de postos no exército, né? Apesar de não exercerem as grandes patentes, mas ainda assim eles aparecem inseridos dentro daqueles espaços, né? Quando desenvolvi minha pesquisa, obviamente, eu não observei índios efetivamente falando, né? O estado do Maranhão tem uma presença, né, muito maior, se a gente compara com a capitania de Pernambuco, mas mesmo assim, na segunda metade do século XVIII, eu não encontrei nenhum trabalho, né, que efetivamente trouxesse perfis sociais do exército para esse contexto que eu trabalho. A gente tem algo do Andy Gray, né, para a região da Bahia, no finalzinho do século XIX, ou melhor dizendo, no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, pensando o processo de independência da Bahia e a participação desses militares, que trouxe alguma luz, e também eu fiz esse trabalho, né, de prosopografia, de identificar quem eram esses sujeitos, né, quem é que estava efetivamente participando. E aí alguns dados apareceram, né, muito interessantes. Por exemplo, quando a gente pega Pernambuco, né, dos sujeitos que eu trabalhei, né, em Pernambuco a gente tinha o que se chama de 3 tropas pagas, tá? Um regimento de infantaria, né, 2 regimentos de infantaria, na verdade, um localizado no Recife, em Olinda, e uma tropa de artilharia. O exército, basicamente, a gente poderia dividir em 3 grandes armas. A gente tinha a infantaria, a artilharia e a cavalaria. Tá? No caso de Pernambuco, a gente não tinha cavalaria, né? A cavalaria vai ser bem específico, por exemplo, da região de Minas Gerais, com os dragões,
né? Enfim, vai ter muita força por lá. Em Pernambuco a gente vai ter essas tropas, né, as duas de infantaria e uma de artilharia, e pelos dados que eu consegui levantar, de 49 pessoas, mais de 70% eram naturais da capitania de Pernambuco. Isso contrapunha uma tese que se reproduz muito na historiografia, que é a de Caio Prado Júnior, né, produzida lá no clássico livro dele, Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele afirma que os exércitos são efetivamente formados por pessoas que vêm de Portugal, né, ou seja, pessoas de fora. E isso foi reproduzido pela historiografia, né, pela falta de pesquisa empírica, porque quando a gente mergulha na documentação, o que a gente observa é uma outra dinâmica, é uma outra relação. E aí, em Pernambuco, mais de 70% das pessoas que eu consegui identificar, né, 70% é natural de Pernambuco. E mais ainda, desses, né, 35 eu identifiquei como sendo do estado do Brasil e 32 sendo de Pernambuco, ou seja, eram pessoas essencialmente naturais da capitania de Pernambuco e formada por membros das famílias locais também. Então, a gente tem algumas famílias importantes em Pernambuco na época, como o Rego Barros, né, como eu encontrei um bisneto do João Fernandes Vieira também, que foi um personagem vinculado à expulsão holandesa, um grande senhor de engenho. A gente vai ter um familiar do bispo, né, o Azeredo Coutinho, também participando, né, com uma patente militar do Exército, ou mesmo artífices, um personagem, por exemplo, que tem na sua tese, Henrique, que é o Antônio Manuel Prata, também aparece vinculado com a patente militar dentro do Exército, e que faz a gente questionar várias coisas. No caso do Antônio Manuel Prata, ele era, se não me engano, um reinol, que veio para cá, tá? Mas, essencialmente, o grupo era formado por homens da localidade, também pertencentes às famílias locais, que usavam das engrenagens de poder, né, que suas famílias detinham para poder ascender e conquistar patentes altas dentro do Exército, tá? Então, a gente tem um perfil extremamente variado também nas tropas pagas. Essa ideia de Caio Prado Júnior, ela meio que cai por terra com o trabalho do Andrew Cray, com o meu trabalho. Enfim, isso traz uma outra dimensão para a gente pensar, né, a relação dessa instituição, no caso do Exército, com as famílias, com as elites, com os grupos locais e a sua constituição dentro das regionalidades. Eu lembro que quando eu estava, né, fazendo a pesquisa, né, para minha tese, e muitos dos artigos que eu encontrava, e desde alfaiates, a carpinteiros, enfim, que estavam também inseridos nas tropas, nas companhias pagas, especialmente, né? E me parece que muitos dos sujeitos que estavam ali circulando eram bem pobres e buscavam realizar outras atividades para além dos serviços militares, né? Essa questão você identificou nas tuas pesquisas? Sim, no caso do Antônio Manuel Prata, ele é, na verdade, um ponto fora da curva, dentro do perfil que eu localizei. Essencialmente, o grupo que eu analisei ele não me mostra outras atividades para além do Exército. Porque, como eu falei, né, o Exército ele tem um soldo. Então, as pessoas eram proibidas de exercerem outras atividades porque eram remunerados. Então, era dedicação, vamos dizer assim, exclusiva e uma vida efetivamente militar. Antônio Manuel Prata, ele vem destoa um pouco disso, porque apesar dele ter uma patente militar, ele vem também nomeado pelo rei para poder trabalhar com o corte de madeiras, né? Então, a gente vai ter alguns casos que dão uma complexidade maior para se pensar esses sujeitos. Então, como assim? Se, em teoria, eles deveriam apenas viver do soldo, né, como é que eles exerciam? Inclusive, isso com o estabelecimento do próprio rei, né? O rei apoiando isso. Então, não vamos dizer que era ilegal, tá? Então, assim, são sujeitos que nos apontam outros encaminhamentos, tá? Eu não estou nem falando de ilegalidade, porque certamente haviam aqueles que não deveriam trabalhar e trabalhavam, mas a documentação não registra isso. Certamente isso vai acontecer, que não é o caso do Antônio Manuel Prata. Ele tinha a regulação da coroa para poder exercer o trabalho no corte de madeiras. Enfim, até porque se a gente pensar a questão de que o soldo era muito atrasado. Então, a gente tem casos no Rio Grande do Norte em que o soldo estava mais de 10 anos atrasado. Então, como é que você quer que uma pessoa se sustente do ofício militar se ele não era pago, se ele não era remunerado? Então, assim, a coroa exige algo, mas na prática isso vai sofrendo
adaptações em função da própria necessidade de sobrevivência daquele sujeito. Eu lembro de um caso que era um sujeito que ele era um ourives e soldado ourives, enfim, e que ele vivia, né, pedindo licença frequentemente para poder exercer o ofício dele, e provavelmente está relacionado a isso que você colocou. E só para a gente finalizar, tem um livro, né, que você conhece, obviamente, muito bem, que é O Miserável Soldo, né, da professora Kalina Vanderlei, que trata basicamente disso, né, das dificuldades que esses militares dessas companhias pagas, particularmente de baixa patente, soldados, enfim, tinham para sobreviver fazendo parte das tropas pagas, né? Uhum. Sim, sim, sim. E é interessante você tocar nesse ponto, por quê? Porque também é preciso demonstrar, vamos dizer assim, dois universos bem distintos da configuração militar da tropa paga. Uma coisa era ser soldado, outra coisa era ser oficial. São coisas bem distintas, né? Porque o soldado era, vamos dizer assim, eram pessoas que, em sua grande maioria, eram retirados das camadas e dos estratos mais desprezáveis na sociedade colonial, mais marginalizados. Então é o que Caio Prado vai falar de vadios e vagabundos e pessoas incômodas, que eram colocados dentro do exército para dar meio que uma utilidade à coroa portuguesa, por meio do serviço militar. Mas, em geral, eles morriam dentro daquele espaço, tá? Outra dimensão já eram os oficiais, porque os oficiais possuíam patente. E ter patente naquele contexto é você ter uma série de benefícios, ou melhor dizendo, de privilégios, de honrarias, de isenções, é uma outra dimensão. Então, tanto é que, em teoria, o exército, para você fazer parte, você precisava seguir de posto em posto para poder subir. Então, diferentemente da milícia, onde você já poderia, né, como filho de um senhor de engenho, ocupar uma patente de capitão, no exército não, você precisava começar como soldado. Mas espera aí, soldado é coisa, né, de gente marginalizada. Aí eles criam um cargo paralelo que é chamado de cadete. E o cadete era uma patente extremamente enobrecida naquele contexto. Então, eles vão criar mecanismos para se soltar, para se desgarrar dentro da camada de soldados. Então, é bem isso também, porque quando a gente olha o trabalho de Kalina, ela está efetivamente falando dos soldados, que é uma camada extremamente desprezível. Mas quando a gente pega, por exemplo, o meu trabalho, são os oficiais. E aí os oficiais, meu filho, fazem parte daquele espaço das elites coloniais, que eles brigam para poder ascender. A gente vai ter várias brigas, inclusive o irmão do bispo está ali brigando para poder ter uma patente militar, enfim, como sendo algo relevante para os sujeitos de alta condição social naquela época. Pronto, então, falar sobre as patentes militares vai ser justamente o tema do nosso próximo bloco. Agradeço ao professor Giovanni Albino e acompanhe conosco, né, a sequência dessa discussão.